No dia 8 de maio de 1945, chegava ao fim na Europa a Segunda Guerra Mundial. Foi a pior catástrofe da história da humanidade, que ceifou mais de 60 milhões de pessoas. E os participantes nessa guerra incluíam não apenas os militares e políticos, mas também as empresas. E muitas delas, alemãs, colaboraram por demais ali com o regime. E o regime não apenas beneficiou o Estado como a economia alemã, mas deu um volume de dinheiro enorme para essas empresas aí, viu, gente? Que acabaram se beneficiando e muito com tudo aquilo que aconteceu ali pela época, né? Mas aqui justiça seja feita, mais do que fazer um ato penitencial, essas empresas hoje acabam olhando no retrovisor da história e tentam, de certa forma, aprender diariamente com tudo aquilo que aconteceu no meio do século passado. Acho que quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, nenhuma delas tinha uma dimensão do que aquilo ia se tornar para o momento e para a história nos anos seguintes. E após o lançamento da campanha em 1941, principalmente ali contra a Rússia, aí sim, todo mundo parece que se juntou para poder construir armamento para poder combater as forças aliadas do restante do mundo. Então era a indústria automobilística, a indústria de caminhões, a indústria bélica, todo mundo ali reunido para produzir caminhões, produzir veículos, motores para aviões, para os navios, enfim, todo mundo apenas um único objetivo. E eram modelos, se não exclusivos, adaptados para poder servir ali ao regime e mandar a tropa à frente para poder dominar esse mundo. Bom, no vídeo de hoje, a gente vai conhecer a ação das principais indústrias, modelos de caminhões, enfim, um panorama completo de tudo aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, voltado ao transporte, é o que você vai conferir no vídeo de hoje. Então, se assenta na poltrona e, como diz aquele velho personagem, senta, que lá vem história. Vamos começar pela Daimler. A Daimler começou a fornecer caminhões para o regime em 1937. E o modelo é esse que você está vendo aí na tela. É um LG 3000. É um caminhão troco 4x2 e ele vinha equipado com motor 4 cilindros de 74 cavalos de potência e caixa de 5 velocidades. E esse cargueiro, viu, gente, ele foi utilizado em todas as frentes. Ele começou a ser utilizado nas frentes dos guerrilheiros ali pela região da África. E era um caminhão parrudo, viu? Ajudou por demais aquela turma toda ali, viu? E entre 1938 e 1944, foram fabricadas 3 versões desse caminhão. E você repara aí pelas imagens que o L3000, ele era um caminhão originário para o uso civil, era para o transporte de cargas. Só que para a guerra, ele acabou ganhando outras versões. Ele acabou ganhando uma versão 4x4 e até uma versão 6x4 também. Era utilizado não apenas ali para o transporte de tropas, mas também para o transporte de armamentos. Inclusive ele tinha na parte de trás dele ali uma espécie de cambão que era para ser acoplado no implemento para poder fazer o transporte de canhões. Não era uma versão conhecida como Romeu e Julieta, era apenas um engate para você amarrar ali um semi-reboque e ele conseguir seguir destino aos campos, nas frentes de batalha também. E além de fornecer caminhões, a Daimler também se especializou na fabricação de motores para as aeronaves. E olha só que inovação. Eles começaram a fabricar, gente, um motor de avião que era um V12. E esse motor, viu, gente, era um motor de alta litragem, 30 litros. Mas a grande inovação dessa época, sabe o que era? Que a Daimler desenvolveu tipo um sistema de injeção eletrônica para dentro do cilindro. Era diferente, por exemplo, dos motores da Rolls-Royce que utilizavam um carburador. E aí o que acontecia? Na hora do avião fazer aquelas manobras, como era carburador, a boia do carburador normalmente ali enroscava. Ou então, dava excesso ou falta de combustível. E com isso, o motor da aeronave perdia a potência. Então o pessoal da Daimler se juntou, fez a injeção direta em cada um dos cilindros e com isso, as aeronaves equipadas com esse motor acabavam tendo um belo desempenho.
Só para vocês terem uma ideia do volume de motores fabricados pela Daimler, gente, ó, você tá doido? 19 mil exemplares dos dois tipos de motores foram produzidos. Gente, lá na Daimler o pessoal tava literalmente comemorando os números da produção. Tanto é que em 1941, o conselho da empresa, ó, com um sorrisão de orelha a orelha, não queria que a guerra terminasse de forma nenhuma. E uma outra coisa aconteceu aí para as montadoras que deixou o mercado ainda mais otimista, que era a questão da produção e o fornecimento de peças de reposição, tanto para os caminhões quanto para o motor das aeronaves. E aí, um outro gargalo apareceu para as montadoras. Onde é que a gente vai arrumar mão de obra para poder produzir essas peças todas aí então, né? Então o que o pessoal acabou decidindo? Acabou trazendo mão de obra de outros setores, como da agricultura, da construção civil e principalmente mulheres. Já que boa parte dos homens que trabalhavam nas linhas de produção acabaram indo para a guerra, pegar em armas literalmente. Só que não ficou apenas por aí nesse recrutamento de mão de obra. Como o cenário já era ruim, acabou ficando pior ainda. Isso porque essa mão de obra recrutada pela Daimler não era suficiente. Então a turma o que fez? Começou a trazer mão de obra das fábricas francesas, principalmente da Renault e da Citroën. E há casos de registro até de mão de obra escrava nessas fábricas aí também. A turma ficava alojada ou dentro da própria indústria ou então nos alojamentos da SS. E era aquele regime realmente de prisão, de escravidão. Só para você ter uma noção, ao todo foram mais de 64 mil funcionários, entre aspas, da Daimler que trabalhavam no fornecimento de todo esse armamento. Com o fim da guerra, a Daimler, claro, reconheceu esse capítulo tenebroso aí da sua história. Tanto é que nos campos de concentração, o pessoal colocou ali uma placa, né? A própria montadora fez esse reconhecimento e colocou um slogan ali bem interessante ali, viu, gente? Que diz o seguinte: memória, responsabilidade e futuro. Reconhecendo, né, todo esse trabalho e participando ativamente dessa forma para que momentos tão negativos como esse dessa nossa história não se repitam nunca mais. Bom, turma, para os alemães, o caminhão, o simples caminhão, acabou se tornando aí uma ferramenta muito necessária para as tropas conseguirem fazer o avanço ali rumo à Europa. Principalmente aquela região de Luxemburgo, onde a gente tinha uma região ali muito montanhosa, foi o caminhão que fez uma grande diferença. E aí, o pessoal da Opel acabou dando um apoio enorme ali pelas forças. E aí o pessoal acabou optando por um modelo da Opel, que na época já estava lançado, né? Já estava percorrendo ali pelas estradas, que era o chamado Opel Blitz. Ou se a gente for traduzir aqui para o nosso português, era o Opel Relâmpago. E era um caminhão bem parrudo, viu, gente? Sua produção começou em 1930. E se estendeu após o final da guerra até o ano de 1975. E dois modelos de caminhão serviram ao regime. O primeiro foi com um motor de 6 cilindros, né, mecânica GM, e o outro modelo um pouco menor, de 4 cilindros, muito parecido com o motor que equipou o Chevrolet Opala até 1990. O caminhão também serviu como modelo de apoio para a Força Aérea. Porque como ele era um caminhão um pouco mais compacto, ele cabia direitinho dentro dos aviões usados para bombardeio ou até mesmo para o transporte de tropas. E alguns desses modelos de caminhões aí sofreram algumas alterações, como esse que você está vendo aí no vídeo, que era o Opel Lagarta. O que acontecia nesse caminhão? O pessoal substituía no eixo traseiro ali o pneu de borracha por um tipo de uma esteira, bem similar aí ao dos blindados. E esse caminhão ajudou por demais, viu, gente, no avanço ali das tropas, principalmente ali na região de Luxemburgo. Aqui tem uma curiosidade, viu, gente, porque durante a Segunda Guerra, quase que a gente teve ali um conflito entre a Opel, né, que era subsidiária europeia, e a sua matriz na GM nos Estados Unidos. Porque como a Opel era uma subsidiária da GM, o povo ficou bravo, viu? Porque eles estavam utilizando uma tecnologia desenvolvida e usada pelos aliados para poder construir um caminhão de guerra para os países aí do regime.
Mas por outro lado, até que isso acabou sendo um ponto favorável pela GM. Porque durante o decorrer da guerra, enquanto as tropas do regime eram recuadas por conta da ação dos países aliados, os americanos, principalmente, quando vinham avançando com as suas tropas, encontravam, claro, um material bélico que ficou abandonado pelo meio do caminho. E o caminhão Opel acabou sendo uma mão de obra, porque como as peças praticamente eram as mesmas que equipavam os caminhões da GM, o pessoal não teve dificuldade nenhuma em arrumar peça de reposição para colocar esses caminhões a favor das tropas que estavam querendo acabar ali com o regime. Um outro modelo desse caminhão da Opel, o 2.5, ele foi utilizado por uma ação, realmente lamentável que dói no coração até hoje. Esses caminhões, gente, eles acabaram recebendo um baú que era totalmente vedado. E para não dar muito na cara para aquilo que realmente ele foi concebido, ele vinha do lado ali caracterizado como uma indústria de mudança, um fabricante de sorvete, um distribuidor de alimentos, mas a verdade era como se fosse uma verdadeira câmara de gás. Isso porque os judeus eram colocados ali dentro, presos, e de dentro o motorista acionava uma válvula que jogava uma alta quantidade de óxido de carbono ali dentro. Então não demorava muito para que as pessoas perdessem a sua consciência e acabassem perdendo a sua própria vida também. Outros modelos de caminhões, eles eram adaptados. O pessoal colocava ali uma mangueira de borracha da saída do escape e jogava diretamente lá dentro do baú. Essa história toda, viu, gente? A gente não tem nenhum número exato para passar de quantos judeus acabaram perdendo a vida, morrendo dessa mesma forma aí também. É um capítulo bem negativo que a gente não poderia deixar de registrar nessa nossa história dos caminhões alemães utilizados na Segunda Grande Guerra. Falar um pouco com vocês a respeito da Krupp, viu, gente? Antes de falarmos dos caminhões produzidos por ela para a Segunda Guerra, é importante destacar que a Krupp já fornecia armamento bélico para a Alemanha na Primeira Grande Guerra. E a história da Krupp é pesada, viu, gente? Porque com o final do conflito, o seu presidente Alfred Krupp foi condenado a 12 anos de cana. Só que ele cumpriu apenas 3. Ele foi absolvido, mas não inocentado. Bom, e após o conflito, a Krupp deu uma baita de uma alavancada, se tornando uma das principais fornecedoras de aço, de veículos, de tecnologia utilizada nos navios e até mesmo no fornecimento de armamentos. Em 1967, uma grave crise econômica afetou a Alemanha e fez com que a Krupp desse aquela bambeada de pernas. E desde então, ela acabou fazendo parte de grandes conglomerados de empresa. E até hoje, a empresa está nativa, fornecendo material bélico para diversos conflitos que existem no mundo desde 1990. Bom, mas vamos falar de caminhões, que é o que nos interessa. A Krupp forneceu 2 principais modelos de caminhões que você está vendo aí na tela. O primeiro modelo é esse daí, o parrudão L3H. A gente está falando de um caminhão traçado 6x4. Ele vinha equipado com um motor a gasolina de 6 cilindros e que conseguia oferecer até 90 cavalos de potência. Tinha uma caixa mecânica de 4 velocidades e diversos sistemas de bloqueio de diferencial. Era isso que fazia com que o caminhão conseguisse sair de situações complicadas, já que a operação desse cargueiro vinha desde ali do norte da África e pegando boa parte ali da região ali dos Alpes, e num tempo, gente, que tava uma chuvarada de desgelo, enquanto muitos cargueiros ficavam ali atolados, esse pesadão aí, conseguia passar por todos os obstáculos. Ele foi utilizado em diversas operações, desde o transporte de armamentos, de suprimentos, de tropas, de material bélico, servindo muitas vezes até para poder puxar reboques, viu? Trazendo aí diversos tipos de armamento, principalmente aí canhões para longos tiros ali da sua artilharia também. A Krupp forneceu também um outro modelo de caminhão, esse menorzinho, e tá reparando aí nas imagens, ele tinha um design muito diferenciado, viu? Para a época em que o pessoal construía aqueles caminhões quadrados, esse aí parece que o pessoal até se preocupou com a aerodinâmica. A gente está falando de 2 modelos que foram produzidos entre 1934 até 1941.
O primeiro modelo utilizava um motor de 4 cilindros refrigerado a ar modelo Boxer. E quando a gente fala dos motores Boxer, é claro que a gente lembra dos motores que equipam os carros da Subaru e até mesmo aí os veículos refrigerados a ar da Volkswagen, como a Kombi, o Fusca, a Variante, a Brasília, a TL, o SP2, e aí a lista vai embora. Esses caminhões, eles eram muito utilizados também como serviço de apoio, para ficar ali na retaguarda. E alguns desses caminhões, gente, eles eram utilizados para o transporte das equipes de filmagem, que utilizavam equipamentos grandes de cinema para poder fazer todo o registro ali dos conflitos. Além disso, levavam material de iluminação e até estações de rádio para poder fazer as transmissões daquilo que acontecia nos frontes para as sedes das emissoras na cidade de Berlim. Um outro modelo já vinha com um motorzão mais parrudo, esse de 6 cilindros em linha, movido a gasolina. O grande problema desse caminhão, viu gente, era o alto consumo de combustível. Para percorrer 100 km numa estrada pavimentada, uma melhor condição, ele utilizava nada mais nada menos do que 24 litros de gasolina. Já o Opel utilizava para percorrer esses mesmos 100 km 16 litros e meio de gasolina. Ao todo, 7.000 veículos desses modelos foram fabricados exclusivamente para o fornecimento aí para as equipes que estavam combatendo em guerra em diversos frontes pela Europa e até no norte da África. Vamos falar agora da Berna e Sauber, que são duas empresas suíças. E aqui vale destacar, gente, apesar da Suíça não ter entrado no conflito, ela não ficou fora da obrigatoriedade de fornecer material bélico aí durante a Segunda Guerra Mundial. E o grande destaque dos caminhões fabricados por essas duas empresas, viu gente, foi o designer e uma mudança que esses caminhões precisaram passar em 1934 por uma obrigatoriedade, de lei na Suíça. Esses caminhões, gente, eles eram muito mais leves. Isso porque, em vez de ser fabricado com aquele ácido bruto, rústico e sistemático, ele já vinha equipado com diversas ligas de alumínio. Isso tornava o caminhão mais leve, mais econômico e com desempenho diferenciado dos outros modelos que já haviam sido fornecidos para poder abastecer aí os países do eixo. E olha só que história interessante, viu gente? Um desses caminhões aí, o modelo C, veio parar aqui no Brasil. Isso porque, após o conflito, a Alemanha queria se ver livre de todos esses armamentos, de todos esses veículos de guerra. E na cidade de Cruzeiro do Sul, que fica bem ao oeste ali do estado do Acre, existia uma colônia de padres alemães. E esses caminhões, para poder ajudar no trabalho dos padres, para poder levar suprimento, atendimento às comunidades, acabou tendo aí uma utilização muito nobre. Até que em 1970, um comerciante acabou comprando esse caminhão aí dos padres e depois veio parar na mão de um colecionador. E você está vendo aí o caminhão, mantendo aí as suas características originais, exceto da carroceria de madeira, que com o tempo precisou ser comprada. Olha os dados técnicos aí do caminhão, viu gente? Ele vinha com um motor de 6 cilindros de 65 cavalos, capaz de carregar até 3,5 toneladas. Até hoje o caminhão está na mão desse colecionador e que pretende, em pouco tempo, utilizá-lo como um caminhão histórico para fazer um serviço itinerante nas escolas do estado do Acre para poder valorizar toda a cultura desse estado, que cá entre nós, pouca gente fala dele. E ainda durante o conflito, esse fabricante suíço forneceu um caminhão chamado M6. Era um cargueiro que inicialmente vinha com tração 6x6, mas que depois acabou vindo com um modelo menorzinho, 4x4 e até um 8x8. E diz a história que um desses modelos aí, 8x8, tá aqui no Brasil. Bom, gente, durante a Segunda Guerra Mundial, o mercado de automóveis praticamente estagnou. E isso aconteceu muito, com mais frequência na França. A Citroën e a Renault, por exemplo, quase que pararam a sua produção de automóveis. Só para você ter uma noção, em 1940 a Renault chegou a produzir 100.000 veículos.
Em 1942, esse número caiu, gente, para 2.000 veículos. E em 1944, pouco mais de 200 carros foram produzidos. Na ordem inversa, a de caminhões, gente, aumentou demais. Olha os números aí pintando para vocês. Passamos de 25 mil em 1940 para 45.700 em 1941. Só que é o seguinte, viu, gente? Os franceses não quiseram colocar mão de obra deles nas fábricas para produzir aí, caminhões de guerra não, viu? E o que o pessoal fez? Os alemães trouxeram o pessoal da Daimler para ocupar as fábricas da Renault para poder produzir caminhões. E aqui virou aquele imbróglio todo. Acabou vindo junto com mão de obra especializada também muitos escravos para poder trabalhar nas linhas ali da Renault. A Renault forneceu 2 modelos de caminhões ali para serem utilizados durante o conflito. O primeiro modelo é o ANH e o AHR. Vamos traduzir para vocês o que é essa sopa de letrinhas. O HR era um caminhão equipado com motor de 4 litros, um gasolina 6 cilindros, que entregava uma potência de 75 cavalos. Ele tinha uma caixa mecânica de 4 velocidades e conseguia levar até 5 toneladas de carga. Já o AHN, o caminhão um pouco menor, ele vinha equipado com motor de 4 cilindros. Mas que ajudou muito, viu, gente, no abastecimento das tropas, nos diversos frontes do exército alemão. Ele tinha capacidade para levar até 3 toneladas de carga. Isso ajudava muito no desempenho, pela agilidade que o caminhão oferecia diante de outros modelos utilizados durante o conflito. Bom, ao todo, gente, a Renault forneceu aí em torno de 6.000 caminhões para o exército alemão. Só que os franceses, gente, foram espertos, porque eles acabaram sabotando demais o pessoal da Daimler. De uma hora para outra, eles sumiram com diversos manuais técnicos dos caminhões e olha só o que o pessoal fez. Uma mudança na vareta que checava o nível do lubrificante no cárter. Eles deram uma cortada ali na vareta, então toda vez que o pessoal ia checar o nível do lubrificante, opa, tá cheio, tá legal, só que era uma medida falsa. O nível do lubrificante no cárter era menor e com isso a Renault acabou sabotando os seus próprios caminhões, que acabaram tendo seus motores fundidos numa operação em que se exigia mais do motor do parrudo. Bom, e da mesma forma que a Renault, a Citroën também não ficou numa situação nada confortável, tendo que ceder as suas instalações para poder produzir caminhões de guerra. Tanto é que o seu presidente, viu, gente, se negava de forma austera a querer conversar com os alemães, inclusive com o Ferdinand Porsche, que era um dos porta-vozes do exército alemão que passava as informações técnicas dos modelos que ele queria para abastecer, a atender as necessidades ali do exército alemão. E nada satisfeito, a Citroën literalmente puxou o freio na produção de caminhões. Tanto é que pouco mais de 30 caminhões saíram de sua linha de montagem. E o pessoal também, viu, gente, acabou sabotando boa parte dos caminhões produzidos. Primeiro, sumindo com material técnico, que era essencial na fabricação de caminhões. E outro, utilizando da mesma traquinagem ali, na vareta que mede o nível do lubrificante do cárter. Aparentemente, opa, tá cheinho, tá bacana, mas na verdade o que tinha era uma reserva mínima no cárter. E isso se tornou ponto crucial, principalmente no momento em que o exército alemão estava se preparando para invadir a Rússia. Bom, vou fazer aqui um resumo da ópera para vocês. Durante todo o conflito, vou até pegar uma colinha aqui para passar o número exato para vocês, a Alemanha produziu, junto com os países ali que ela acabou invadindo, 347.490 caminhões militares. Parece muito, né, gente? Mas isso aí, não era nem metade da demanda que a Alemanha precisava para poder cumprir aqueles planos que eles queriam para poder dominar o mundo. Era um número bem inferior àquilo que os países aliados, liderados pelos Estados Unidos, acabaram produzindo ali pelo conflito. E você prestou atenção no número, gente? 347.490 caminhões. Só para você ter uma ideia desse volume, gente, ano passado, em 2024, a Anfávia, que é a associação que reúne todos os fabricantes de caminhões no Brasil, produziram 141 mil caminhões, gente.
É uma defasagem muito grande. E por que a Alemanha não conseguiu produzir todos esses caminhões? Primeiro, porque não havia combustível suficiente. A Romênia não estava produzindo tanto petróleo assim. Comprar da Rússia era muito mais caro. E você conseguir transformar carvão em diesel era algo realmente muito complicado. Era uma proporção aí de 7 toneladas para 1 litro de combustível, 8, dependendo do tipo de material que era utilizado para poder produzir esse combustível. Bom, a gente vai preparar em breve um outro vídeo contando a história dos caminhões dos países aliados. E você? Gostou desse vídeo? Curtiu por demais? Faltou algum modelo? Você quer saber mais a respeito de um desses que a gente citou aí para você? Deixe aí nos seus comentários que a gente faz uma pesquisa mais apurada e em breve vamos fazer um vídeo qualificado aí para todos vocês. Esse vídeo que nós produzimos para vocês, viu gente, é apenas para a gente mostrar a operação dos caminhões num episódio realmente triste e lamentável aí da nossa história. Nosso objetivo aqui não é denegrir a imagem de um fabricante ou denegrir a imagem de um país. É um capítulo da nossa história que ficou no passado, mas que vale sempre a gente relembrar que a paz, a harmonia, a colaboração entre os países e as pessoas é o melhor caminho que a gente tem a seguir. Fique ligado, porque em breve tem mais material legal para você aqui no canal do Riquete.